Olá, meus amados, graça e paz, estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra, nossa breve meditação bíblica. Eu quero ler para você hoje o texto que está em 2 Reis, no capítulo 5, e nós encontramos a palavra de Deus no versículo 3, dizendo para nós: Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, fala da história de Naamã, este homem que era um general de guerra, um homem importante, que havia atuado em tantas e tantas batalhas, conduzido o seu país a grandes vitórias, mas ele foi acometido de lepra. E aquele período, a lepra, assim como em toda a história, uma doença terrível, e as pessoas eram afastadas do seu convívio, as pessoas precisavam portar um sino que indicava que elas eram possuidoras de lepra, haviam sido então contagiadas, contaminadas, e enfrentavam então essa doença. Naamã era um general de guerra, um homem importante no seu contexto, no seu país, condecorado, mas ele também estava acometido da lepra e buscava a cura em tantos e tantos lugares. Ele buscava ser restabelecido da sua saúde. Podemos fazer por inferência ao texto que ele já havia perdido toda a sua esperança, mas agora, através de uma menina que havia sido levada como escrava do povo de Israel e agora então estava na casa de Naamã, a serviço da sua mulher, e ela então proferiu esta declaração tão importante: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta de Israel, seria curado da sua lepra. Renasce a esperança. Quero dizer para você que aquele homem, então, talvez com seus sonhos já interrompidos, sua expectativa de vida completamente frustrada, aquele homem que já não tinha qualquer tipo de esperança de ser curado da sua lepra, mas agora renasceu a esperança no seu coração. E ele então tomou todas as decisões necessárias, ele fez o que era possível, ele então conversou com a autoridade, com seu rei, ele então procurou saber onde estava o profeta de Israel, ele se dirigiu até o profeta Eliseu, e ali diz a palavra que naquele encontro ele tinha muitas expectativas, havia projetado na sua mente o que haveria, talvez ali um grande espetáculo, e mesmo o texto diz para nós que ele achava que o profeta colocaria a mão sobre a sua cabeça, sobre a lepra, então proferiria algumas palavras, mas não foi isso que aconteceu. O profeta Eliseu mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e ele ficaria completamente curado. Ele ficou chateado, revoltado, até mesmo ele se indispôs, julgou que haveriam outros rios melhores do que o Rio Jordão para que ele pudesse banhar-se, e talvez até mesmo achando que aquilo era uma coisa completamente ridícula, fora de propósito, e ele estava ali fazendo o papel de tolo. Mas alguém dentro da sua comitiva o arguiu, o convenceu para que ele mergulhasse no Rio Jordão, e ele assim o fez. E aí você pode imaginar em que ele mergulha, primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quinta vez, a sexta vez, e nada havia acontecido. Mas quando ele mergulhou na 7ª vez, a palavra de Deus diz que ele, ao se levantar, estava completamente curado. Meus amados, que bênção, que maravilha. E quando nós podemos encontrar o milagre que aconteceu na vida de Naamã, a esperança que renasceu a partir da palavra de uma simples menina, de uma escrava, e ali, através da obediência de Naamã, a orientação do profeta, ele recebeu a cura. Quero dizer para você que na trajetória nossa, precisamos também, em momentos que nós perdemos a esperança, nós ficamos assim, sem saber muito bem o que está acontecendo, aquilo que é o ditado, que nós não vemos uma luz no fim do túnel, e nós ficamos meio assim, apavorados, apreensivos, ficamos querendo entender o que está se passando, e os nossos sonhos eles vão se perdendo, a nossa expectativa ela se acaba, e nós vamos bem devagar, talvez, nós vamos deixando de confiar que alguma coisa vai mudar ou melhorar na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que é importante
estarmos voltados para a palavra de Deus. Aquilo que ela nos orienta, nos direciona, muitas vezes pode parecer um absurdo. Aquilo que está na palavra de Deus pode parecer, aos olhos humanos, da racionalidade, uma coisa completamente improvável, completamente uma situação de tolo, alguma coisa insensata. Mas eu quero dizer para você que todas as ações reveladas na palavra de Deus, que aparentemente eram absurdas, em situações e contextos que eram também de pessoas que haviam perdido a esperança, mas através da palavra de Deus foram reanimadas, foram encorajadas, foram confortadas e principalmente tiveram a esperança renascida nos seus corações. Quero também dizer para você, querido, que você seja obediente à palavra de Deus, que você obedeça aos ensinos do Senhor, que você obedeça aquilo que Deus está orientando para você fazer e colocar na sua vida prática. Obediência. Obediência e fé. Obediência e fé. Que você então alinhe essas duas realidades na sua vida neste dia e experimente o milagre do Senhor. Deus realiza a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Deus conduz a história. E ele conduz a história com a participação dos homens. Que bênção, que privilégio, né? Nós que somos tão frágeis, tão pequenos, tão impotentes, né? E aí o Senhor, ele realiza os seus milagres, seus projetos, seus planos e propósitos, unindo a nossa participação. Então, aquilo que cabe a você, neste dia, aquilo que cabe para que você mude a sua realidade, para que você experimente a mudança na trajetória da sua vida, que você faça. Que você seja encorajado por esta palavra. Que Deus abençoe você grandemente. E assim, então, através da declaração do profeta Eliseu, ele disse não só para o rei de Israel, mas mandou também a mensagem para Naamã e para todas as autoridades da Síria, para que saibam que há Deus em Israel. Para que saibam que há Deus em Israel. Que Deus abençoe você. Vamos então orar? Deus, nós somos gratos pelo dia de hoje e agora quando lemos a Tua palavra, Deus, que revela a ação de um milagre. Deus, nós sabemos que só o Senhor pode fazer. Ali na vida de Naamã foi assim, na trajetória de Naamã, aquele homem que era tão vencedor na sua vida, um conquistador, um grande general, mas ele ficou leproso e ele precisou da ação do Senhor, porque nenhuma outra pessoa poderia curá-lo da sua lepra. Obrigado, Deus, porque esta palavra traz para nós lições tão belas, tão importantes. O coração daquele homem foi reanimado, o coração daquele homem foi transformado e assim então ele experimentou a mudança da sua vida. Que o Senhor nos ajude. Eu te peço, abençoe o teu povo, abençoe todos aqueles que estão precisando de serem também, ó Deus, renovados na esperança, na alegria e na fé. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém.